Olá, boa noite. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. A paz do Senhor, graça e paz para quem está entrando. Hoje, nossa primeira live neste perfil. Motivo muito de alegria, um medo, um receio, inúmeros sentimentos que me acometem, porque a palavra de Deus ela é assim, né? A palavra de Deus ela tem peso, então a gente fica temendo muito, porque é uma palavra muito poderosa. Hoje a nossa live se inicia, daqui a pouco 10 horas estarei fazendo a oração inicial. Convido você a pegar sua Bíblia, pegar alguma coisa, um bloco de anotação, seu caderno, para que quando Deus for falar com você, você possa estar anotando. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. O som está bom, o áudio. Hoje a nossa reflexão estará baseada em Êxodo capítulo 2 e nós leremos do verso 23 ao 25. Amém? Amém, amém. Vamos começar. Primeiro, como eu tenho muito costume de fazer isso, iniciar tudo com uma oração, porque é tudo para Ele e é tudo vindo dEle. Amém? Vamos estar orando neste momento. Santo Deus Eterno Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Deus, de estar vivendo, de estarmos aqui ouvindo e proclamando da Tua palavra, do Teu Santo Evangelho, Pai. Venho te pedir que se o vinha estar vindo na casa de cada um, seja a minha casa, seja no meu quarto, seja na casa de quem estiver ouvindo, Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar vindo em nossas casas, nos dando discernimento para entendermos o que a Tua palavra quer trazer para nós esta noite. Pai, lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor possa estar deixando nossos ouvidos mais sensíveis e os nossos olhos mais abertos para ouvir e entender e ver o que o Senhor Deus quer trazer para nós essa noite. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Fala conosco, fica conosco, ministra no coração de todos, Pai. Venha invadir, venha crescer cada vez mais. Ser comigo, Pai, me usa, que eu seja apenas um canal de bênção e que eu seja apenas um instrumento, porque o foco principal é o Senhor. É isso que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos começar. Senhoras e senhores, estamos oficialmente ao vivo. E a palavra que será ministrada encontra-se em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículos 23 ao 25. Hoje, uma reflexão que Deus ministrou muito em meu coração. E não só hoje, mas também diversas outras vezes que Deus tem ministrado no meu coração. E eu creio que Ele quer ministrar para nós esta noite. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. A versão da minha Bíblia é uma versão um pouco mais formal. Almeida Corrigida Clássica. Mas pedimos que os irmãos prestem bastante atenção no que Deus quer trazer para as nossas vidas. Boa noite, Pai do Senhor, graça e paz. E estaremos dando início, amém? Êxodo capítulo 2, versículo 23 diz o seguinte: Aconteceu que, depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor, por causa da sua servidão, subiu a Deus. Versículo 24. Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus atentou para os filhos de Israel
e Deus os conheceu. Amém? Queridos, uma responsabilidade muito grande trazer esta mensagem, uma interpretação desta mensagem, desta passagem, porque é uma coisa que Deus ministrou muito em meu coração. E como é o título dessa live, é sobre confiança. A gente não confia em qualquer pessoa, a gente confia em que a gente tem intimidade. E intimidade com Deus é uma coisa fundamental, porque quando a tempestade vier, quando os problemas vierem, a nossa intimidade vai deixar a nossa fé mais firme. Uma fé mais firme, nós estaremos descansando em Deus. E uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem foi o versículo 25. E eu busquei ele em uma nova versão, uma nova tradução, porque esse é o versículo que vai ser chave para a nossa reflexão hoje. Eu não sei quanto tempo vai durar essa live, pode durar 10 minutos, pode durar 20, pode durar 1 hora, mas pedimos que a vontade de Deus seja prevalecida. Versículo 25, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Quando a gente fica preocupado é porque alguma coisa é importante pra gente. Se eu perco meu óculos, eu fico preocupado por onde é que está esse óculos. Eu fico preocupado onde que está, por exemplo, minha carteira, minha identidade, onde está minha Bíblia, preocupado. Fico preocupado com a minha família, a gente fica preocupado com inúmeras e inúmeras coisas. E Deus se preocupou com os israelitas, porque eles passavam por um momento muito, muito difícil, período de escravidão. José, quando governou o Egito, fez com que muitos israelitas, no caso as pessoas da tribo de Israel, os descendentes de Israel, de Jacó, foram todos para o Egito, porque José governava lá. José tinha um bom relacionamento com o faraó, é tanto que José foi governador do Egito. E antes a Bíblia vai mostrar que os israelitas, eles se multiplicavam. E a cada vez que a perseguição vinha, os israelitas parece que, ao invés de diminuírem, eles cresciam cada vez mais. Por quê? Porque Deus era com eles. E veio um outro faraó, o filho de Faraó. E ele começou a perseguir mais ainda. Na verdade, começou a instaurar a escravidão por parte dos israelitas. Porque era um povo nômade, era um povo, entre aspas, desconhecido, digamos que não fossem dignos de estarem ali. E como não fossem dignos, não eram intrusos, eles foram perseguidos por conta disso. Na nossa vida, como pessoas carnais, como homens, como mulheres que nós somos, existem diversas circunstâncias, problemas, adversidades que nos impedem de ver uma luz no fim do túnel, de ver uma solução para tanta coisa ruim que acontece nas nossas vidas. Porém, Deus nos mostra que Ele é a saída e a solução para os nossos problemas. Você crê nisso? Você crê que Deus é a solução para os nossos problemas? Que em tanta coisa ruim, a nossa saída, a nossa solução, o nosso caminho, a luz no fim do nosso túnel é Jesus? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a resolução dos nossos problemas. Não sabe o que fazer? Você está cometido por uma doença? Alguma coisa está acontecendo? Alguma adversidade? Clame ao nome do Senhor. Busque a Ele. Tenha intimidade com Ele. Porque assim a sua fé estará sendo mais firmada nele. A sua fé estará sendo mais construída nele. Como uma casa, vamos pensar no seguinte: Jesus, Ele é a sustentação da nossa casa. Nossa vida é uma casa, então Jesus tem que ser a sustentação. Porque se a nossa sustentação não estiver em Jesus, será semelhante a uma casa que se formou em meio à areia. Bateu uma onda, bateu uma tempestade e a derrubou.
Mas quando nós temos a nossa casa firmada em Jesus, quando nós estamos firmados em Jesus, pode vir o que vier, mas Jesus não nos permitirá cairmos. Quando estivermos firmados em Jesus, não vai ter nada que vai nos derrubar. Nós precisamos crer que em meio a uma pandemia, nós temos uma solução. Ele é a nossa solução. Salmos capítulo 121 fala de: elevarei os meus olhos, para os montes olharei, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Diante de tantos problemas, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, que não temos um ombro amigo, não temos um companheiro de batalha, pensamos que estamos em um barco de madeira e vem uma tsunami contra nós. Porém, Jesus está no nosso barco, querendo que a gente se incline para Ele e deixemos o Filho cuidar de tudo. Ele quer que nós descansemos nele, pois Ele sabe que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Nada é por acaso. Nada que Deus faz na nossa vida hoje é por acaso. O que Deus faz, nós não podemos... A gente pode até não entender hoje, mas daqui a pouco a gente vai entender. Eu posso entender daqui a 5 minutos, posso entender daqui a um mês, daqui a um dia, daqui a 10 anos eu posso entender. Mas Deus vai me dar essa resposta e eu vou entender. E eu vou entender que nada é por acaso. Se eu estou passando por uma prova, se eu estou passando por uma prova que foi Ele que me enviou, é porque tem um propósito. É porque eu pedi por aquela prova. Porque Deus, Ele nos dá o que a gente pede. Mas para isso, nós temos que ter intimidade com Ele. Nós temos que saber qual é a sua vontade. Nós temos que nos inclinarmos para Ele, para entendermos o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que aquilo é necessário para a minha vida. Algumas vezes os nossos problemas são consequências dos nossos próprios atos. Mas quando a gente se inclina perante Ele, quando a gente descansa nele, Deus nos pega pela nossa mão e diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos trilhar para a solução desse problema. Sabe por quê? Porque Ele quer ter intimidade com a gente. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Porque dessa forma pode vir o que vier. Seja uma pandemia, seja uma porta fechada, seja qualquer coisa. Ele vai ser a nossa solução. Ele vai ser o guia da nossa vida. Amém? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, do primeiro capítulo do primeiro livro, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso mostra que o que Deus faz não é por acaso. Isso mostra que o que Deus faz, a sua mão está ali e ela já está pensando, Deus já está pensando em um futuro. Quando a Bíblia fala no princípio, entende-se que um princípio, se tem um início, certamente haverá um final. Assim como nas nossas vidas, nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos, o ser humano de um modo geral, né? E o ser humano morre. Nasce, cresce, se reproduz e morre. É um ciclo, é uma vida, é um propósito. E tudo que tem um início, tem um fim, perfeito? Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada que Ele faz é por acaso. Muitas pessoas deixam de ler certas passagens da Bíblia, como por exemplo genealogias, porque pensam que não são importantes. Mas mostra, eu vi um estudo na minha Bíblia que diz que a genealogia serve para mostrar para as pessoas a descendência, né, de onde foi que Jesus veio. Então, é por conta desse princípio, é por conta desse propósito. Porque Jesus não iria vir de qualquer um, Jesus não ia vir de qualquer pessoa, não ia vir da linhagem de qualquer pessoa. Então, o que aconteceu aqui em Êxodo
foi por conta de um propósito. Deus tinha um propósito para esse povo. Apesar do povo ter ficado 400 anos escravo no Egito e mais 40 anos no deserto, Deus tinha um propósito para aquele povo, que era a terra de Canaã. Amém? E a palavra de Deus, ela muito perfeita, sendo perfeita como ela é, ela nos relata 3 coisas que os israelitas fizeram que devemos fazer em meio aos nossos problemas e em meio às nossas situações de desespero. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteceu que, depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor, por causa da sua servidão, subiu a Deus. Versículo 24. Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O povo de Israel suspirou, clamou e gemeu a Deus. Devemos tomar como exemplo o que o povo descendente de Israel fez. É necessário suspirar, clamar e gemer a Deus, para que as nossas angústias sejam conhecidas diante dele. O apóstolo Paulo nos encoraja a fazer isso, para transformarmos as nossas angústias, os nossos problemas em oração, para apresentarmos a Deus. Natan, então Deus não sabe o que a gente passa? Sim, Ele sabe. Mas é como eu falei, isso serve para nós termos intimidade com Ele, para que a nossa fé, nossa esperança esteja firmada nele, para que quando a situação ruim vier, seja por minha consequência ou seja uma prova, um teste que Deus está me dando, um teste que Deus está me fazendo, tem um propósito. Não que o Pai já não saiba, mas para que quando nos inclinarmos perante Ele e o apresentarmos nossas dificuldades por meio principalmente da oração, estaremos construindo um relacionamento com Deus e melhorando a nossa intimidade com Ele. E dessa forma, entenderemos que Ele está no controle e nossa fé estará ainda mais firmada nele depois da tempestade. Os apóstolos estavam no barco com Jesus e veio uma grande tempestade. E Jesus estava no barco dormindo. Por que, Natan, Jesus estava no barco dormindo? Para nos mostrar que em meio à tempestade Ele vai estar lá. Para nos mostrar que nós precisamos rogar a Ele e ter fé nele. A gente não precisa nem acordar Ele, mas é ter fé que Ele vai resolver os nossos problemas. O que o mundo passa hoje, essa pandemia, Deus pode muito bem acabar com tudo, assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, mas Ele quer que a gente entenda por que isso está acontecendo. Jesus acordou para mostrar aos discípulos, aos apóstolos, o seu poder. E Ele queria que os apóstolos entendessem que Ele estava no controle, que Ele tem todo o poder. Então, precisamos descansar nele. Tudo o que Deus fez, desde o princípio, céus, terra, mar, o poder dos animais, o poder de planta, tudo está nas mãos do Senhor. Nosso destino está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. O que vai acontecer amanhã. Eu tenho meus planos para amanhã. Tenho meus planos para daqui a 5 minutos. Tenho meus planos para daqui a 10 anos. Mas eu preciso entregar nas mãos de Deus. Amém? Diante das ações que os israelitas fizeram, é necessário entender que Deus não se esqueceu deles e que Deus estava ouvindo todas as suas dores. Mas os filhos não entendem o Pai faz. E por quê? Segundo o nosso tempo, ele demora.
Quando nós somos crianças, nós não entendemos o porquê que nosso pai ou nossa mãe não deixou a gente fazer tal coisa. Ou porquê que eles demoraram a fazer tal coisa. Mas é porque é tudo um processo. É para que talvez a gente dê mais valor, para que a gente aproveite mais, para que a gente tire as nossas próprias conclusões. É engraçado puxando para esse lado. Eu não sei se é um mito, não sei se é verdade, mas toda vida que a gente tá na piscina, a gente sai, principalmente quando criança, né? A gente come, faz alguma coisa ali, tem a hora do almoço, a gente come, aí é sempre a mãe, a avó, o pai sempre fala: não vai não vá pra piscina agora não, porque senão alguma coisa acontece, porque senão você vomita, passa mal, enfim, alguma coisa eles dizem que vai acontecer. Por quê? Cientificamente falando, né? Assim, de um modo bem dessa questão de do corpo, é para que a digestão seja melhor, né? E não aconteça nenhum problema intestinal, alguma coisa do tipo. Mas a gente não entende isso quando criança. A gente não entende por que eles fazem isso. E a gente vai crescendo e vai entender que depois é pra gente não passar mal, para que não haja nenhum problema futuro, para que alguma coisa ruim aconteça. Da mesma forma como Deus age. Deus, se a gente pedir alguma coisa para Ele vai nos dar, só que no seu tempo. E o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. Não sei se dá para ouvir o avião, mas enfim, o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. E nós precisamos confiar nesse tempo e descansar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Confie em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Meu pai sempre fala para mim e para minha irmã que a gente não consegue ver um palmo à frente da nossa visão. A gente não vê um palmo assim. Acho que é assim ou assim, não sei. Enfim, a nossa visão é muito limitada, principalmente como de um meio, entre aspas, no meio carnal. Os filhos, normalmente os pais falam que os filhos não conseguem ver nada além do seu nariz. Seja questão de perigo, seja questão de N coisas, normalmente questão de perigo. E a gente realmente não vê. Só depois que a gente vai crescendo, ganhando maturidade, que a gente começa a entender. Com Deus é da mesma forma. Tem uma música que diz que o autor é uma narração essa música. E o autor vai e bem fala que viu promessas de 2007, de 97 acontecendo em 2010. Por quê? Porque é um processo. Tem que ter esse período. E nós temos que descansar. A oração do Pai Nosso diz: Pai, que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade dele tem que prevalecer, não a minha e a sua. Nós queremos tudo para agora. Eu vi uma pregação faz um tempinho e o pastor falando que a nossa geração é a geração do imediatismo, que nós queremos tudo na hora, que nós queremos tudo que aconteça no nosso tempo, no piscar de olhos, para ontem. Mas nós temos que ter calma, temos que esperar no tempo de Deus. E a gente pode pensar: Nathan, por que Deus demorou tanto para agir? Deus age na hora certa e no momento certo. É como, imagine uma contagem regressiva na hora de um Réveillon, por exemplo. O que acontece? Tem sempre a contagem, né? 5, 4, 3, 2, 1. E quando acaba essa contagem, os fogos vão e o pessoal faz a festa. Da mesma maneira. Só que, como eu falei e repito, o tempo de Deus é diferente. Nathan, e muitas vezes o que a gente pede para Ele não é o que Ele quer para as nossas vidas. Deus só quer o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes a gente não entende isso.
uma coisa que Deus tira da gente, ou que Ele não dá na hora certa, a gente não entende que aquilo ali é o melhor. E é tendo intimidade com Ele que a gente vai ver que aquilo ali é o melhor. Tendo intimidade com Ele, a gente vai ver que o porquê que demorou, ou o porquê que Ele não fez. Deus é um Deus que age na hora certa e no momento certo. Deus tem o destino do mundo nas suas mãos. Você crê nisso? Continuando. Em João, capítulo 14, versículos 16 ao 17. Vamos lá ver o que é que diz em João, capítulo 14, versículos 16 ao 17. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilhoso! Isso aqui reflete muito o tempo de Deus, porque isso aqui nos mostra que em nenhum momento das nossas vidas nós vamos estar sozinhos. Nos mostra que nós precisamos apenas descansar nele. Uma outra música diz o seguinte: é meu, imagine que seja Deus conversando com você. E Deus fala: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar somente em mim. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos que ele iria para o céu, mas que estes não ficariam órfãos, pois o Filho rogarei ao Pai o Consolador, que este é o Espírito Santo de Deus. Esse Consolador ajuda-nos durante as nossas batalhas diárias, fazendo-nos lembrar que existe um Deus que pode acalmar a tempestade, que existe um Criador que está sobre a criatura e tem todo o poder em suas mãos. Este Espírito, este Consolador, nos lembra que Jesus nos espera para descansarmos nele e deixarmos ele tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Há uma peça que é uma pessoa, digamos que seja uma nova convertida, e chama Jesus, ou até mesmo um velho na fé, e chama Jesus: Jesus, venha cá, sente aqui nesta cadeira. Esta cadeira representa a minha vida, e quando você sentar aqui, a sua vontade vai ser prevalecida. A sua vontade vai estar reinando sobre todas as áreas da minha vida. Área financeira, área espiritual, área familiar, minha área social, meus relacionamentos, tudo vai ser para a honra e para a glória do teu nome. E conforme as coisas vêm, conforme tudo vem, a pessoa começa a sentar na cadeira e deixando Jesus de lado. A pessoa começa a não deixar com que Jesus seja o centro. E consequentemente, essa pessoa estará aos poucos se desesperando por coisas muito pequenas. É como diz o ditado: faz tempestade em um copo d'água. Por quê? Porque antes não descansou no Senhor. E nós precisamos entregar a nossa vida para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós precisamos dia após dia nos arrependermos. Por quê? Porque é necessário arrependimento para que Ele seja o centro da nossa vida. Eu preciso, seja eu convertido,
seja ou não, dia após dia após dia, voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente está no primeiro amor, quando a gente se converte, eu sei muito bem o que é isso, eu passei por isso há 2 anos atrás, que quando a gente está no primeiro amor, a gente queima e queima e queima, e a gente inflama, e nós queremos muito da Bíblia, nós ansiamos por isso, nós ansiamos pela palavra, nós ansiamos pela presença de Deus, e depois cessa. Porém, dia após dia após dia, nós precisamos voltar ao primeiro amor, como se a gente nunca tivesse saído de lá, como se a gente nunca tivesse saído, não desviado, mas esfriado. Ele tem que me encher todos os dias. Então, quando ele me enche, eu descanso mais. Quando eu queimo, quando esse amor me queima, eu descanso, eu confio. Eu creio mais e mais nele. Então eu lhe faço esse convite a queimar mais por esse amor, a ansiar mais por esse amor. Você ainda não experimentou esse amor? Te convido a experimentar. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque ali no teu secreto vai estar você e Deus. E clame, e peça, e anseie por este amor. Anseie por isso, anseie por Jesus. E assim, quando as adversidades vierem, você vai estar descansando no Senhor, sem nem perceber. Porque pouquíssimas coisas não vão te abalar. Claro que vão vir coisas que vão nos abalar, claro que vão. Mas nós precisamos confiar nele, porque ele vai nos trazer a vitória. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz o seguinte: pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés não teve medo de homem nenhum. Foi Deus que chamou ele, e ele foi. Deus se revelou para ele através da sarça ardente, e ele viu o invisível. Olha que coisa magnífica, olha que coisa controversa, não é mesmo? Ele viu o invisível. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, nem para trás. Ele olhou para frente, que era onde Deus estava, na frente. E ele nos convida, ele nos chama para vermos o invisível, para termos intimidade com ele, para termos relacionamento com ele, para descansarmos e confiarmos nele. Eu sei que eu estou repetindo muito, mas é necessário repetir, porque esse é o tema. É tudo sobre descansar sobre ele. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só caiu quando disseram para ele, e ele acreditou: Pedro, toma cuidado, porque as ondas são agitadas. Pedro, olha para baixo, olha aí o perigo que tu tá correndo. E foi aí que Pedro caiu. Mas quando Pedro tinha os olhos voltados apenas para Jesus, que estava à sua frente e o chamando, ele andou sobre as águas normalmente, como se estivesse andando em chão. Então, as adversidades, o medo não pode nos impedir de irmos em frente, de seguirmos a Ele e descansarmos nele. O medo quer nos fazer parar. O medo quer deixar a nossa confiança abalada. O medo quer que a gente caia. O medo quer que a gente fracasse. Mas Ele tem que ser o foco. E Ele sendo o foco, aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Não tem quem pare. Porque Ele é o foco. Agindo Deus, quem impedirá? Então, permita-se confiar nele. É necessário entender que Deus age em nossas vidas no seu tempo. E como seres humanos, sempre queremos estar no controle da situação.
Queremos tudo na nossa hora e não sabemos esperar. Porém, com o Altíssimo, a história deve ser diferente. Com ele devemos respeitar, confiar e descansar no seu tempo, pois Deus sabe o que faz. Ele tem o conhecimento do passado, presente e futuro. Ele não tem um palmo no seu rosto que o impede de ver o que é ruim. Nós sim, nós somos limitados, nós não sabemos o que vai acontecer daqui, como eu falei, a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a um dia, daqui a 10 anos. Pois nós sabemos, nós temos um palmo à frente da nossa mão. Por isso, se foi Deus quem nos levantou, precisamos confiar e descansar, porque Ele tem a ciência do que é bom e do que é ruim para as nossas vidas. E como um pai, Ele quer nos guiar para as coisas boas. Porém, como homens e filhos, queremos nos rebelar e adiantar o processo de Deus. Vamos primeiro para Jó, capítulo 38, versículo 4. Jó, capítulo 38, versículo 4. Se você está me acompanhando em uma dessas minhas leituras, eu lhe digo que Jó está entre Gênesis e Apocalipse. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Bem, Deus confronta Jó e o diz assim, em Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Responde-me, se tens a inteligência. Queridos, meus queridos, minhas queridas, senhoras e senhores, senhoras e comoras, onde nós estávamos quando Deus criou tudo? Quando Deus, Ele criou os céus, a terra, quando Ele fez a divisão, quando Ele fez o sol, a lua e as estrelas, onde nós estávamos? Sequer pensávamos que estaríamos aqui. Sequer nem pensávamos que estaremos vivos. Sequer pensamos em alguma coisa chamada existência. Então, Deus sabe o que faz. E Jó passou por muita coisa. Jó perdeu seus filhos, perdeu basicamente toda a sua economia, sua saúde ficou debilitada. E mesmo assim, ele confiou no Senhor. Em momento nenhum, ele blasfemou contra Deus. Em momento nenhum, ele deixou de descansar em Deus. E apesar de Jó passar por tanta coisa que a gente sequer pensa que nós passamos, que a gente poderia passar, a gente pensa que a gente não vai aguentar, nós temos que ter a fé de Jó, a paciência, a confiança de que Deus está no controle. E Deus sabe o que faz. Como um pai, ele só quer o bem de seus filhos. E muitas vezes os filhos querem se rebelam, não querem nem saber, querem fazer as coisas do seu jeito, na sua hora. E não querem nem saber do que Deus faz, do que Deus pode fazer, do que Deus pretende para as nossas vidas. Eu não sei se vocês já viram, mas esses dias apareceu, acho que foi no meu Instagram, uma foto de uma criança e como se fosse Jesus. Jesus na frente dessa criança, com um urso muito grande atrás, e essa criança com um ursinho pequeno nas costas. E aí Jesus vai e diz assim para a criança: filha, me dá o teu bonequinho, o teu urso, o teu ursinho. E a criança vai e responde: mas Deus, Jesus, eu gosto tanto dele. Mas a criança não sabia o que é que Jesus estava o que é que Jesus tinha nas suas costas.
Nós também não sabemos o que Jesus tem nas suas costas, mas nós precisamos crer que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Muito tempo depois de aconteceu que um rei foi levantado segundo o coração do povo de Israel. Por mais que o povo fosse, descendente de Israel, fosse o povo de Deus, os israelitas também não eram, como se diz hoje, foxichere, Tiveram suas falhas, tiveram suas perfeições, suas bondades, tiveram. Assim como hoje. Vou pegar por mim. Tenho minhas falhas? Tenho. Não nego. Busco todo dia a santidade. E esse povo via as nações, via que as nações tinham reis, e eles também, Deus, nós queremos um rei. Nós queremos alguém que nos governe, nós queremos alguém. Deus mandou Saul. Saul foi o homem que o povo, entre aspas, escolheu. Saul passou um tempo seguindo os princípios de Deus e depois se desviou. E o povo sofreu na mão de Saul. Natan, o que é que tu quer dizer com isso? Vamos lá, pequeno gafanhoto. Quando a gente antecipa os planos de Deus, as coisas desandam. Natan, Deus tinha que ia mandar um rei para Israel? Ia. Quem? No tempo dele ele ia mandar. Sabe quem foi? Pequeno gafa. Davi. O homem segundo o coração de Deus. Deus levantou Samuel novamente para ungir Davi, porque ele seria o próximo rei de Israel. Teve seu erro? Teve seu erro. Ninguém foi perfeito. Tirando Jesus, ninguém foi perfeito. Mas Deus cuidou de Davi. Natan, resume, bem resumido. Quando a gente antecipa o que não é para antecipar, as coisas dão errado. Mas quando a gente respeita o tempo de Deus, as coisas dão certo. Então, é tudo um processo. E nós precisamos crer e confiar em Deus. Se você está entendendo, digite um amém aí. Dá alguma respostazinha. Eu prometo que após eu estou daqui a pouco encerrando e estarei conversando um pedaço com vocês. Algumas pequenas conversas. Então, não queira agilizar o que Deus tem para você. Natan, você sabe o que é que Deus tem para você? Rapaz, acontecendo, sabendo que Deus me levantou para... Eu só sei que Deus levantou para a palavra. Fora isso, nada. E eu só tenho que confiar nos planos dele. Se ele quiser me levar para outro canto, amém. Estarei confiando nele e crendo que ele vai me livrar, que ele vai me levar, vai estar comigo, não vai me abandonar. Gênesis capítulo 1, novamente, e no versículo 5 diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Eu vi uma pregação esses dias mostrando que Deus fez tudo bem caprichado. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, bem caprichado. Para nos mostrar que a vida também é um processo. Deus teve o seu processo. E se antes não tinha nenhuma carne para descansar, agora tem. E muita carne para descansar no Senhor. São 7 bilhões de pessoas que precisam conhecer mais esse Deus.
mas são pessoas que precisam descansar nos planos dele. E Deus quis mostrar, através de Moisés, quando Moisés escreveu Gênesis, que ele fez tudo um dia após o outro. No primeiro dia, ele não fez duas coisas ao mesmo tempo. Poderia ter feito? Poderia. No segundo dia, ele não fez 10 coisas ao mesmo tempo. Poderia fazer? Poderia. Porque ele é Deus. O que é que vai impedir o Criador de fazer alguma coisa? A criatura não pode impedir o Criador de fazer nada. Então, Deus quis mostrar pra gente que a vida é um processo. E que nós precisamos respeitar esse processo. Uma planta, um girassol, eu vi esses dias na minha For You. Um rapaz foi e gravou todos os dias desse girassol. E demorou 83 dias. 83 dias para esse girassol florescer e morrer. Processo. Nós temos poder de agilizar esse processo? Não temos. O que nós podemos fazer? Descansar e esperar o tempo de Deus. Você já viu como é que é um girassol? Uma das plantas mais bonitas. Aquele amarelo bem bonitão. E nos mostra que nós precisamos descansar em Deus. O Criador conhece o melhor tempo para agir. Por isso é necessário confiar em Deus e não temer as circunstâncias que nos rodeiam. Jesus está no seu, no meu, no nosso barco e nos convida a descansarmos nele. Jesus te convida hoje a descansar nele. Ele te mostra, através disso aqui, através da Bíblia, o que é que ele fez. Olha o teu dia hoje. Vê o que é que tu fez. Se tu fosse resumir o teu dia, você ia ver a mão de Deus? Jesus te convida a olhar para o passado, para o seu passado, olhar para a Bíblia, olhar para o seu presente e esperar o futuro. Ele te convida a descansar nele. Qual a sua resposta? Ele te convida. Só quer que você descanse nele. E por mais que seja difícil, eu sei que é difícil, é prazeroso. É muito difícil a gente querer esperar alguma coisa, e principalmente vindo de Deus, mas é prazeroso. Deus mandou Jesus na hora certa. E olha o que Jesus fez. Olha o que o Filho fez. O Filho salvou a humanidade. Qual a sua resposta? É com isso que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje. Eu espero que Deus tenha tocado vocês, que Deus tenha falado com vocês, assim como Ele falou comigo. Eu conversei com uma amiga e eu compartilhei com ela de que fez muito tempo que Deus ministrou isso no meu coração, através de certas coisas, que eu preciso confiar e descansar nele. Então, vamos confiar e descansar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Estaremos orando neste momento e estarei encerrando a live também. Vamos orar. Peço que você feche seus olhos, se conecte com Deus e queira voltar ao primeiro amor. Queira descansar nele. Não olhe
para a tempestade, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para trás. Olhe para frente, porque é lá na frente que Jesus está. Ele te convida a você sair do barco, a caminhar sobre as águas e pegar na sua mão, que Ele vai te levar. Lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar neste momento. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Deus, por estar ministrando em nossos corações. Muito obrigado por primeiro ter ministrado no meu coração para levar a palavra para os seus servos, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos iluminando, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, que o Teu querer seja maior que o nosso querer. Cremos, Deus, que tudo que o Senhor faz é perfeito e tudo que o Senhor faz é bom. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a cada vez mais a confiar em Ti. Nos dê exercícios diários para que a cada dia mais nós venhamos ter a nossa fé baseada em Ti. Nos ajude a olhar somente para o Senhor. Que ninguém na direita, nem na esquerda, nem atrás, nem embaixo da gente vai nos mostrar o caminho se não for o Senhor. Me ajuda, Pai, a cada dia mais confiar e descansar em Ti. E por mais que eu não entenda, Deus, me ajude a cada vez descansar no Senhor, nas Tuas promessas que o Senhor fez para mim. Peço que o Senhor fique comigo, fique com esses jovens que ainda estão assistindo essa live, fique com a casa e com a família de cada um, Deus. Fica conosco e nos abençoa e nos ajuda a fazer com que a chama do Espírito Santo e a chama do primeiro amor nunca se apague em nossas vidas. É isso que lhe pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Queridos, foi motivo de muita alegria estar ministrando essa palavra neste aplicativo. Foi uma mistura de emoções, foi um receio muito grande, foi um medo muito grande, mas ao mesmo tempo foi uma alegria. Porque eu sinto que Deus falou comigo desde o momento que eu comecei a escrever essa pregação até este encerramento. Então, que Deus fique com vocês. Que Deus em Cristo possa estar os abençoando e os protegendo de todo o mal. Boa noite, fique com Deus e Deus abençoe e até a próxima.